Olá, muito bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ao nosso devocional diário, estamos de volta para a glória de Deus, depois de quase 2 meses aí afastado das redes sociais, por alguns propósitos quais o Senhor havia gerado no meu coração, mas estamos de volta e seguimos com o nosso propósito de uma palavra diária, que todas as manhãs, para que sirva de balizador, direcionador sobre as nossas vidas. E no dia de hoje eu quero compartilhar uma parábola que o próprio Senhor Jesus compartilhou para aqueles que caminhavam com Ele naquela ocasião. Lucas, capítulo 18, versículo 9, está escrito assim, preste atenção. Propôs também Jesus esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerar justo e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e um outro publicano. O fariseu, o religioso, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano aí. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo aquilo que ganho. O publicano, porém, estando em pé de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esse texto, ao longo da história de toda a humanidade, desde então que ele foi escrito, existe muita confusão acerca dele. Muito se fala por aí que aquele que é humilhado, este será exaltado. É quase que um jargão gospel, um jargão evangélico aí, proclamado aos 4 cantos do mundo. E a verdade não é essa. Jesus Cristo, ele ensina essa parábola sobre aqueles que, de alguma forma, a si mesmo estão se exaltando e aqueles que a si mesmo estão se humilhando. Ele usa essa figura, esses 2 arquétipos, esses 2 modelos de pessoas aqui, este fariseu e esse publicano. O fariseu religioso batia no peito e achava que era o máximo, porque ele fazia alguns dos rituais ali, daquela liturgia de alguma forma religiosa. Então ele parecia ser muito mais, mas muito mais íntimo do Senhor do que aquele pobre publicano ali naquele momento, que de longe não ousava nem estar próximo ali do local onde era feito as orações e tudo mais, porque ele não se achava digno. Ele realmente compreendia o tamanho do Senhor sobre a sua vida, a soberania de Deus. E é dentro dessa história que o Senhor Jesus nos ensina uma lição preciosa sobre humildade. Eu quero lembrar você aqui que na escola teológica de Jesus existem somente 2 matérias. O Senhor Jesus certa vez disse que nós deveríamos aprender dele porque ele era manso e humilde. Existe a mansidão e a humildade, 2 das principais matérias da escola teológica do Senhor Jesus enquanto viveu aqui nessa terra. E essa parábola ela fala justamente sobre isso. Por muitas vezes nós pensamos em cumprir uma série de rituais religiosos, e seja evangélico ou de qualquer outro tipo de religião existente aqui neste mundo, pensando que de alguma forma nós atrairemos a presença do Senhor ou até mesmo o favor de Deus. A verdade é que não é essa. A verdade é que o Senhor quer que nós nos posicionemos com um coração aberto, com um coração puro, mas sobretudo um coração verdadeiro diante dele. Por muitas vezes, algumas características de um povo religioso, pensando até talvez num ativismo dentro da religiosidade, onde pensa que por muito fazerem, muito serão ouvidos. E na verdade não é essa. A verdade é que quando nós procuramos ao Senhor com um coração humilde, com um coração arrependido, e essa palavra sobre humilhação fala sobre nós colocarmos o Senhor acima de todas as coisas das nossas vidas, e nós abaixo de tudo aquilo que de alguma forma pertence ao Senhor ou é manifesto por Ele, faz com que Ele mesmo nos exalte no tempo certo e no momento oportuno. O convite de hoje, meus irmãos, nesta manhã que assim o Senhor nos concedeu, é nós nos humilharmos diante ou perante a poderosa mão de Deus. Não queramos parecer religiosos, não queramos parecer mais cristãos um do que o outro, ou melhores do que os outros. A verdade é que isso não agrada ao Senhor. Nós precisamos entender que além de ser um ser espiritual, Deus é espírito, como a palavra de Deus nos ensina, mas Ele também é uma pessoa, Ele é o nosso Pai. Então, por muitas vezes nós pensamos que por fazer orações rebuscadas, orações cheias de palavras bonitas, isso vai atrair o favor de Deus. A verdade é que não é essa. Imagine um pai olhando para um filho, falando todo culto assim com ele dentro da sua própria casa. Imagine o seu filho querendo pegar talvez um suco dentro da geladeira e procurando você, o pai ou mãe, com uma linguagem toda culta: eu gostaria de abrir essa geladeira. Isso não atrai certamente o favor de Deus, mas quando nós nos humilhamos, reconhecemos a nossa miserabilidade, reconhecemos que sem Ele nada somos, nada podemos fazer, não existimos, não nos movemos aqui nessa terra, nem sequer viveremos, isso certamente atrai o favor dele e principalmente atrai os seus olhos, cheio de amor para ser derramado sobre as nossas vidas. Vamos orar, irmãos?
Oremos. Pai, no poderoso e santo nome do teu Filho amado Jesus, nesta manhã nós estamos diante da tua presença, Senhor. Estou grato aqui por mais essa oportunidade que o Senhor me dá aqui de poder compartilhar a tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelo teu grande amor que tem nos alcançado todos os dias. Nesta manhã o Senhor permitiu que falássemos sobre humildade, sobre soberba, também, por que não, no contraponto dessa situação, Senhor. E nós não queremos ser encontrados como aquele religioso que parecia somente ser um grande apreciador do Senhor, um grande, porque não amante do Senhor, Pai, mas na verdade, por dentro, ele só queria cumprir alguns ritos religiosos ali, não, Pai. Nós queremos ser semelhantes, Senhor. Esse teu outro filho, esse publicano aqui, Senhor, que por muitas vezes era julgado como um pecador, como alguém que até roubava o povo de Deus, Senhor, mas ele estava ali humilhado diante do Senhor, reconhecendo o teu poder, a tua grandeza, a tua soberania e entendendo que ele não era digno, porque ele tinha muitas falhas, e assim o Senhor nos ensinou que quando nós nos humilhamos diante do Senhor, assim o próprio Senhor nos exalta. E é assim que nós queremos ser encontrados pelo Senhor, não como aqueles que se exaltam, que se acham mais do que os outros, não, Paizinho, mas nós queremos ser encontrados aqueles que estão debaixo da tua poderosa mão, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, esta é a nossa oração nesta manhã. Amém. Amém, queridos irmãos. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, os seus sonhos, os seus planos. E se Deus quiser, amanhã nós estamos aqui com mais uma palavra aos nossos corações. E lembre-se, hoje é um belo dia para você se humilhar diante ou perante da poderosa mão de Deus. E no tempo oportuno você pode ficar tranquilo. Ele te exaltará. Não se preocupe. Deus abençoe.